Oi, fala gente, tudo bom? Eu sou o Gavin, sou dos Estados Unidos e estou aprendendo português sozinho aqui. Mas tive a oportunidade incrível de estar aí no Brasil por 2 meses e meio, mais ou menos 3 meses atrás. E foi uma experiência ótima, já falei muito sobre isso nos outros vídeos do canal. Claro que o meu português melhorou muito quando eu estive aí. E hoje eu vou falar sobre 10 verbos que eu peguei antes do Brasil ou durante o meu tempo aí, que eu acho perfeitos, muito legais e que não existem na língua inglesa. Ou seja, não é que a gente não consegue expressar as ideias, os sentidos dos verbos seguintes, só que não existem, em muitos casos, verbos sozinhos, simples para expressar as ideias. Aproveitar é um exemplo clássico de um verbo que não tem uma tradução perfeita. Nesse dicionário diz to make the most of, to put to good use. Os sentidos aqui são um pouco snobs para mim. Também eu digo to take advantage of, para traduzir, aproveitar. Mas isso também tem um sentido um pouco pejorativo, de tipo uma pessoa que tem uma vantagem e vai usar para cometer uma fraude. Então por isso que falantes de inglês, em vez de dizer aproveite, eles vão dizer enjoy somente. Estranhar, que verbo mais simples para expressar uma ideia que requer várias palavras em inglês, né? Tipo, as traduções aqui são to find something strange, to be surprised by something, to be unaccustomed to something. Eu acho muito legal somente dizer, sim, eu estranhei quando todo mundo usava guardanapo. Estranhei, só, em vez de dizer, I found it strange that, ou I was surprised by, né? Estranhar. Muito da hora, gente. Desabafar, que verbo mais legal. E também a palavra bafo, que não existe uma palavra tão simples no inglês. A gente tem que dizer bad breath para tipo bafo, né? Ou também, com certeza não existe bafo no sentido do bafo do metrô de São Paulo, né? Para desabafar, a gente na língua inglesa tem que dizer tipo get something off your chest, or open up about something, or share something with someone, que tem um sentido um pouco menos pessoal do que desabafar. Por isso, muito legal, gostei. Agasalhar. O meu dicionário diz to wrap up warmly. Que estranho que existe em português. Em Portugal, no Brasil, a temperatura é, claro, um pouco mais quente. Mas o inglês não tem uma palavra somente, um verbo somente para agasalhar, né? Antes de ir lá fora durante o inverno, na neve, tudo isso. Então, agasalhar, eu quero introduzir uma palavra assim na língua inglesa. Topar foi outro verbo muito divertido que eu aprendi no Brasil. Eu gostei muito de todo mundo dizendo, topa? Topo. Você topa uma cerveja? Topo sim, cara! Eu gostei pra caramba esse jeito de conversar, interagir. Simplesmente não existe no inglês. No dicionário diz to agree to something, aceitar, concordar talvez, mas tem um sentido menos divertido. E em inglês também eu nunca vou dizer I accept a beer, I agree to a beer. Não, eu vou dizer do you want a beer? Sure, yeah, I'll take a beer. Mas com uma palavra, um verbo só, não. Topa, topo. Topa, topo. Já falei sobre o verbo entreolhar, mas mais uma vez eu queria dizer que eu acho bem descritivo, até poético, e na verdade acho que eu vi pela primeira vez num livro da Clarice Lispector. No dicionário diz to exchange glances, ou to look at one another. Ok, tudo bem, eu sei o que quer dizer, mas que bom que existe um verbo somente para isso em português, gente. Vamos combinar alguma coisa. Combinar, gente, outro verbo que eu simplesmente adorei. Combinar tem a tradução de combine, mas combine em inglês somente quer dizer adicionar ou misturar. Combinar no sentido de planejar alguma coisa, a gente pode dizer plan na língua inglesa, mas combinar tem um sentido mais divertido, mais informal de combinar alguma coisa. Você sabe o que quer dizer na língua portuguesa, mas é muito difícil expressar esse sentido no inglês para mim. E eu sempre estou querendo dizer, should we combine something? Não, combine não. Should we plan something? Não, plan é formal demais. Should we figure something out? Não, esse não tem o mesmo sentido. Então, depois de aprender o verbo combinar, eu simplesmente não consigo expressar o sentido que eu quero em inglês. E também a resposta perfeita, combinado. Combinado, então.
Cursar, eu achei muito legal esse verbo. Se não me engano, tem o sentido geral de frequentar talvez uma universidade, fazer aulas, estudar numa área, né? Mas na língua inglesa não existe uma palavra que pega todos esses sentidos. É só I'm taking classes, I'm going to university, I'm studying this subject. Mas cursar, se não me engano, pega todos esses sentidos em um verbo só. É mesmo? Conhecer, no sentido de conhecer uma cidade, um lugar. Eu sempre vejo esse erro nos comentários em inglês abaixo. Vocês dizendo, por exemplo, I would like to know New York, I would like to know Chicago. É que não dá para dizer no, tipo, para conhecer um lugar. Então a gente tem que dizer I would like to see New York, or I would like to go to New York. Mas não, I would like to know New York. Eu gosto muito de conhecer porque a ideia de conhecer um lugar fala sobre andar pelas ruas ou ir aos museus, né, para realmente conhecer o lugar, a cidade. Não existe uma pergunta com um verbo só para perguntar sobre a experiência de outra pessoa ou para falar sobre a experiência própria, né? Então, eu compreendo porque vocês cometem esse erro de usar no, falando de um lugar, uma cidade, com conhecer. O verbo passar, no sentido de passar bloqueador, passar gel, não existe na língua inglesa como pass, tipo to pass sunscreen, to pass gel. Não existe. A gente tem que dizer to put on or to put in. Tipo, to put on sunscreen, to put in gel. Então é um verbo frasal, a phrasal verb. Eu sempre quero colocar esse verbo em inglês ainda. Tipo, a minha esposa, outro dia eu falei, I need to pass some gel and then let's leave. Achei muito legal, porque é a ação mesmo. Passar a mão, né? Ou passar pano também. Sei lá, eu gosto desse sentido do verbo passar. É isso aí? É uma possibilidade que eu esteja equivocado sobre o uso, o sentido de vários desses verbos. Então, caso sim, por favor, deixem comentários para me ajudarem a esclarecer os verbos na minha mente, tá bom? Graças à língua portuguesa, eu acho o meu processo geral de pensar um pouco mais profundo, porque através de aprender outra língua, você vai pegar, compreender o jeito de falar, interagir de outra cultura, outra língua, e faz com que, sim, o seu pensamento fique um pouco mais profundo, né? Que pensão. Muito obrigado por assistirem, amigos, e nós nos vemos no próximo vídeo. Combinado?